Olá, estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre a colaboração dos filhos, filhos colaborativos. Como que a gente pode conseguir a colaboração dos nossos filhos? Diminuir a resistência, ajudar que eles realmente colaborem com os afazeres do dia a dia ali, né? Conseguir trocar fralda quando é pequenininho, conseguir cumprir as tarefas, até quem sabe ajudar em casa. São tantas coisas, né? Colaboração envolve tantas situações e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sejam bem-vindos, quem estiver me assistindo agora pelo IGTV, né? Depois que já foi gravado. Passem um pouquinho pra frente, que agora eu vou dar um bom dia pro pessoal. Bom dia, Indy. Bom dia, gente que tá chegando. Compartilhem aí com os amigos de vocês, com as pessoas. Hoje a gente teve que começar mais tarde. Tivemos aí um contratempo e tivemos que começar uma hora mais tarde. Mas agora tá tudo certo. Tudo em ordem já de novo. Já podemos conversar. Gente, então vamos lá. O mais importante de tudo hoje que eu quero falar para vocês de novo, né? Sempre que a gente vai falar com relação à educação consciente, a gente lembrar que a gente precisa desconstruir para depois construir um novo caminho. Os caminhos que a gente conhece até de conceitos são caminhos tortos, né? Os conceitos que a gente tem das coisas já são meio distorcidos, já vieram de uma educação tradicional violenta, impositiva, autoritária, né? Uma educação patriarcal. Então a gente já vem de uma educação onde a gente coloca as crianças em menor valor, a gente coloca as crianças num lugar de inferioridade. E a gente tá falando de inferioridade mesmo, né? De acreditar que elas não têm que ter o mesmo valor, não tem que ter a mesma dignidade, eles estão em outro patamar. Então nós nos colocamos num lugar de superioridade e por isso a gente tem tantos conceitos distorcidos, né? A gente não entendia o que era uma criança antigamente e essa evolução veio vindo, mas já acreditava-se, eu até falei numa live passada, que a criança no começo ela acreditava-se que ela nascia já fruto do pecado e ela nascia já dominada pelo mal e esse mal teria que sendo tirado aos poucos. Então a gente vem, gente, de conceitos horríveis, mas que se a gente pensar até hoje a gente acredita, só que com outras palavras, né? Quando a gente fala, nossa, olha isso, ó, desde pequenininho já tá manipulando. Como se existisse ali uma possibilidade da criança ter um senso de manipulação sobre os adultos, um instinto mal, uma coisa ruim, né? Então, a gente ainda sem querer, a gente continua com aqueles conceitos antigos sem perceber. Se a gente dá nome para esses conceitos, a gente acha um absurdo. Mas quando a gente não dá nome, a gente continua com eles sem perceber. E por isso é tão difícil hoje a gente acreditar numa educação mais consciente, acreditar numa educação mais respeitosa, numa educação positiva, porque a gente continua querendo olhar para a educação positiva com os conceitos antigos, e é óbvio que não faz sentido nenhum, né? Então, sempre o primeiro passo é a gente desconstruir o que a gente carrega com relação à educação para poder construir algo novo, tá bom? E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer para vocês que a turma do audiocurso está demais. Ela já está super cheinha, assim. E a gente está super feliz porque a gente cria uma comunidade, né? E aí as pessoas começam a realmente trocar, se apoiar, contar suas experiências e assim vai. Então, nós estamos com uma turma grande e isso facilitará bastante a gente conseguir explorar muitas experiências, muitas realidades e a gente se sente normal, a gente se sente mais capaz, a gente se fortalece. Então, quem ainda tem vontade de estar com a gente, o curso começa segunda-feira, dá tempo, tá bom? Dá tempo de se inscrever ainda até domingo. Colaboração, gente, como conseguir a colaboração dos nossos filhos? Agora que eu tô vendo, ele tá mudando a luz, né, a iluminação, de repente fica mais escuro, mais claro, e eu não consigo falar assim, me mexer, então vai continuar acontecendo isso. Oi, Amanda! Seja bem-vinda também. Esse horário é difícil, né? Muita gente me escreveu, ai, Alce, que pena que mudou de horário hoje, eu sempre deixo às 9 certinho pra assistir com você, mas não se preocupem, gente, vai ficar gravado, vocês assistem gravado sem problema nenhum, tá bom? Gente, colaboração. Primeiro vamos pensar o que é colaboração. Então, colaborar é trabalhar junto, certo? É fazer junto.
Então, quando a gente... Lembra que eu falei que a gente precisa começar a desconstruir para construir? A gente fala que nossos filhos não colaboram, que a gente queria que eles fossem mais colaborativos, que eles precisam colaborar. A gente fala para eles, colabora comigo, por favor, você tem que colaborar, você tem que colaborar. E, na verdade, o que a gente, no fundo, quer deles não é colaboração. O que a gente quer deles é obediência. Gente, pensem nisso. Meu filho não colabora. Na verdade, o que você quer dizer? Meu filho não me obedece, né? Eu peço para ele fazer tal coisa, ele não colabora. Ele não obedece. Eu peço para ele guardar os brinquedos, ele não colabora. Ele não obedece. Porque colaborar é laborar junto, né? Um ambiente colaborativo, um ambiente onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo faz junto, pensa junto, constrói junto, realiza junto, onde você sente parte. Eu colaboro quando eu faço parte, né? Eu laboro junto, eu faço junto. Então a gente precisa começar a desconstruir o que a gente realmente tem de objetivo quando a gente está com os nossos filhos. Eu quero que eles colaborem, o que é algo muito legal de se ensinar, de desenvolver essa habilidade de colaboração, de fortalecer esse valor, de ser um valor que eles passem a levar para dentro deles, a colaboração mesmo, né? Mas entender o que é colaboração. O que é colaboração, o que é um ambiente colaborativo, como que eu vou ensinar meus filhos a colaborar. Então a gente começa por aí. As reclamações que eu mais escuto com relação à colaboração é assim: ai, meu filho desde o bebezinho, se ele não deixa eu trocar fralda, ele não deixa eu escovar o dente, eu peço pra ele, vem com a mamãe, ele não vem, eu falo pra ele, agora nós vamos fazer tal coisa, ele não quer. Então tem muito mais a ver com resistência, né, do que colaboração. E desobediência, ou seja, não me obedece, não me atende, né? E não é não colabora, são coisas completamente diferentes. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Colaborar é fazer junto, é fazer parte, sentir-se parte. A base para uma colaboração é sentir-se parte. Se eu estou num ambiente colaborativo, eu faço parte dele e colaboro, tá? Então vamos pensar o que seria conseguir a colaboração da criança, conseguir crianças colaborativas dentro de casa, né? Menos resistentes aos nossos convites, aos nossos pedidos, né? De ajuda muitas vezes. Como que a gente consegue fazer isso? Então vamos começar do começo, né? A gente se sente parte de algo, a gente se sente com vontade de ajudar, a gente se sente colaborando quando no primeiro momento a gente é visto, né? A gente é visto. Pode perceber, às vezes você está num grupo grande, que está fazendo alguma atividade, etc. Eu estou participando, estou vendo aqui minha irmã participar de um grupo que ela está fazendo parte de um curso e eles precisam todos ajudar a captar recursos e tal. E tem gente que a gente percebe que não faz nada. Tá lá, quietinha no canto, né? Muitas vezes ninguém nem escuta a opinião dela, ou ela nem tenta falar e tá lá, sem muita participação. Aquela pessoa está colaborando? Não. Por que ela não está colaborando? O que será que ela tem para colaborar? O que será que ela tem para dar? Por que será que ela não dá a opinião dela? Será que ela está precisando sentir-se vista para conseguir colocar o que ela precisa colocar ali? O que ela pode colocar ali? Será que ela precisa sentir-se ouvida? Será que ela precisa... Até adultos, né? Até nós adultos somos assim. Quando a gente tem a ideia de que na nossa casa todo mundo colabora, né? Colabora ou todo mundo obedece? Né? Colaborar é querer estar juntos, é querer fazer junto. Todo mundo que está se sentindo parte daquele grupo que eu comentei para vocês da minha irmã, que estão captando recursos, quem está se sentindo visto, quem está se sentindo ouvido, quem está se sentindo parte, está colaborando. Por que que aquele adulto não está colaborando, mesmo entendendo que é um ambiente colaborativo, que todo mundo tem que fazer sua parte, mesmo já tendo essa parte que entende? Porque de alguma forma não está se sentindo parte. Então, gente, a base para uma colaboração, para um ambiente colaborativo, para crianças colaborativas, é que ela se sinta parte, se sinta vista, se sinta ouvida, se sinta importante naquela atividade, naquele processo, naquele núcleo familiar. E como que isso acontece? Quando eu sou visto, ouvido e sou importante. Ai, Elcio, mas é óbvio que ele é importante aqui. Será? Na sua cabeça ele é importante, mas será que ele se sente importante? O que é sentir-se importante? Gente, me fala aqui, quem puder, né? O que é? Quando que você se sente importante? Nossa, naquele lugar eu sou importante. Quando que a gente se sente importante num lugar? O que acontece naquele lugar para me sentir importante?
Normalmente, o que acontece num lugar que faz a gente se sentir importante tem a ver com escuta, tem a ver com espaço de fala, escuta, tem a ver com acolhimento. Eu me sinto tão importante naquele lugar. Se eu tô triste, as pessoas param pra me ouvir, pra me acolher, pra saber, tão preocupadas comigo, querendo saber o que tá acontecendo, né? Quando eu tô chateada, ou quando eu tô muito feliz, todo mundo fica feliz e pensa, o que tá acontecendo? Todo mundo se importa com o que eu sinto, assim. Então eu me sinto muito importante naquele lugar. E aí, sentir-se importante faz com que eu me sinta parte. Se eu sou importante lá, eu sou parte daquele lugar. E se eu sou parte daquele lugar, eu consigo aceitar os convites para colaborar. Estar junto. Fazer porque eu faço parte. Então, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente precisa pensar, para pensarmos em filhos colaborativos, para pensarmos em conseguir a colaboração, é como que eles podem se sentir importantes aqui, que é a base necessária para um bom desenvolvimento cerebral. Gente, vamos voltar então lá no começo. É muito interessante que tudo que a gente quer ou espera do desenvolvimento da criança tem como base o seu desenvolvimento cerebral, que a neurociência hoje traz com cada vez mais clareza, detalhes e profundidade pra gente, que é a base de uma educação consciente. É a gente entender como o cérebro da criança funciona, como ele se desenvolve, para que a gente possa conseguir trazer o que ele precisa para a gente conseguir ter o resultado que a gente quer. E entendendo que o resultado que a gente quer, gente, na educação de uma criança, não é que ela seja boazinha e querida agora. Não é. Nem no futuro. A gente quer que a criança desenvolva habilidades de vida, valores para a vida dela, para que ela possa no futuro ter habilidades importantes e agora já começar a desenvolver habilidades importantes para viver no mundo. Habilidades reais, importantes de verdade, né? Colaboração é uma delas, autoestima é uma delas, no sentido de valor, de poder ter essa autoestima, esse alto valor para conseguir, se eu me valorizo, eu também valorizo o outro. Respeito, que vem do autorrespeito, eu só sei respeitar o outro se eu sei me respeitar, tá, gente? Isso é base. Ninguém sabe respeitar outra pessoa se não me respeitar. Ah, isso não é verdade, eu respeito bastante gente e eu percebo que eu me deixo bem de lado. Não, você não respeita bastante gente. Você coloca ela em lugares especiais que, de certa forma, a gente acaba tendo medo ou obedece aquela pessoa, né? Mas quando a gente percebe que as pessoas têm um lugar que muitas vezes eu considero inferior ou que não tem muita importância pra mim, etc., eu não tenho um certo respeito de verdade. Às vezes eu acabo... a gente fala que respeitar é a gente conseguir olhar e valorizar as necessidades, as capacidades, as habilidades, os limites. Isso é respeitar. Abaixar a cabeça para o que o outro fala é medo, não é respeito. Né? E não expor a sua opinião para alguém porque ele tem mais autoridade que você é medo, não é respeito. Cumprir uma lei de trânsito porque tem multa é medo, não é respeito. Abaixar a cabeça para uma lei que eu não concordo é medo, não é respeito. Né? Eu posso cumprir a lei, porque eu não vou descumpri-la, mas o que eu faço para mudar essa lei, porque eu não concordo? Com quem que eu posso conversar sobre ela? Aonde que eu vou fazer para esclarecer melhor esses pontos? Né? E assim por diante. Então, respeito é uma coisa, medo e obediência é outra. Nós aprendemos a ter medo e a obedecer. Nós não aprendemos a respeitar. Tá? Então, nós precisamos rever esses conceitos também. E aí a gente pode aos pouquinhos ir percebendo, opa, eu respeito as minhas necessidades, eu respeito os meus limites, então eu entendo que o outro também tem necessidades e limites que muitas vezes são diferentes do meu, e eu também respeito qualquer pessoa ao meu redor, qualquer pessoa ao meu redor. Isso é respeito. Independente do cargo, independente da idade, independente da função, independente da cor do cabelo, independente... Gente, qualquer pessoa ao meu redor, inclusive as crianças. Inclusive as crianças. Isso é respeito. Tá? Eu achar que as crianças têm necessidades... Não, essas necessidades aí nada a ver. Vamos fazer diferente, porque o mundo, porque não sei o que, não é respeito. Tá? Então a gente precisa sempre olhar para isso. Então, a gente precisa pensar que neste momento da infância nós estamos
construindo, ajudando a criança a construir bases seguras para o desenvolvimento de habilidades e de valores que realmente são o que a gente acredita que é importante para eles no futuro. E que eles começam a viver agora, aos poucos, eles começam a experimentar agora, aos poucos, tá? Então nós precisamos sempre pensar que a infância é um caminho, é um processo de educação. A gente não quer, gente, vamos desconstruir isso também. Nós não queremos crianças educadas agora, ou seja, obedientes agora. Nós queremos crianças em processo de educação para serem adultos educados, cheios de valores e habilidades de vida que envolvem um social respeitoso, que envolvem um social justo, uma sociedade colaborativa, uma sociedade de escuta, de diálogo, de soluções inovadoras, respeitando todos os lados. Para isso, eu preciso enxergar a infância como um período de processo educativo e não como um momento onde nós estaremos sendo aplaudidos por termos crianças quietinhas, obedientes, que pode ir em qualquer ambiente, que ninguém reclama delas, que não tem nenhuma explosão emocional, que não luta pelo que quer, que não é teimosa, que não fala, não se dirige a um adulto sem ser chamada. Respeite os mais velhos. Por que o mais velho merece respeito e o mais novo não merece respeito? Então são muitas e muitas crenças que a gente traz de uma sociedade e de uma educação violenta, autoritária, que a gente precisa ir desconstruindo de verdade para conseguirmos ter uma educação respeitosa e consciente na busca de uma sociedade respeitosa, de uma sociedade com todos esses valores que a gente comentou até aqui, tá? Então, para que eles possam colaborar, eu preciso entender que eu vou estar na infância inteira deles, ensinando e sendo exemplo de colaboração. Em alguns momentos eles vão colaborar, em outros momentos não, e a gente vai sempre entender, buscar entender o que está por trás daquela falta de colaboração. Qual necessidade não está sendo atendida naquele momento? Por quê? Porque todo comportamento tem por trás uma necessidade. Todo comportamento humano tem por trás uma necessidade, e da criança não é diferente. Quais são as necessidades das crianças? E aí, entendendo as necessidades das crianças, pode ser que eu entenda por que ele não está colaborando naquele momento. Entendendo que a colaboração vem de um espaço onde eu me sinto parte, onde eu me sinto visto, onde eu me sinto importante, onde eu me sinto ouvido, onde eu me sinto atendido das minhas necessidades. Se eu tenho as necessidades atendidas, meu cérebro está pronto para colaborar. Por quê? Então vamos lá. O cérebro humano, ele vem, quando a gente nasce, né? Já falei isso muitas vezes, mas é muito importante que a gente sempre reforce. Ele vem com partes muito imaturas, né? Ele vem todo imaturo, na verdade. E as partes que vêm prontas, a gente compara com a mão, né? Aqui todo o tronco, né? E aí aqui embaixo a gente começa a ter as partes que a gente fala do cérebro primitivo, né, que vem com o cérebro pronto, que é o cérebro reptiliano, e o cérebro mamífero. Gente, tudo isso são comparações bem superficiais, tá? É tudo muito mais profundo que isso. Eles não são isolados um do outro, né? Existem conexões, mas é como se fosse assim, o cérebro reptiliano, que é responsável por tudo que o bebezinho precisa para sobreviver, né? Que dentro do nosso útero também ele precisa, né? Então, batimentos cardíacos, respiração, etc., excreção, alimentação, várias questões, todas as questões fisiológicas são responsabilidade desse cérebro reptiliano, tá? Então, todas as questões fisiológicas tá lá, vem pronta, tá? Quando a gente nasce, começa a desenvolver com mais, a gente fala que começa a desenvolver, né? Gente, tudo isso, gente, é bem, já, start, começou, não, é superficial, mas é pra gente entender, começa a desenvolver com mais força, com mais capacidade, com mais energia, o cérebro mamífero, que é o cérebro das relações, tá? E aí, esse cérebro mamífero tem muito, muito, muito a ver com tudo que a criança precisa e pede quando é bebezinho. Quando é bebezinha, não. O cérebro daí humano, que a gente fala que vem do neocórtex, né? Que é a parte racional, cognitiva, etc. Também começa, mas com bem menos energia e assim vai. E ele vai terminar com 25 anos. Então, nós temos toda a infância e adolescência para construir, reformar, estruturar, fortalecer tudo que a gente quer ensinar para eles, porque o cérebro vai estar pronto com 25 anos, tá? Então, se eu quero ensinar
A colaboração, porque eu quero ensinar como um valor, não porque pra mim é importante que eles me ajudem na minha casa porque eu tô cansada, sabe? Eu preciso entender que eu tenho a infância para isso. E que sim, posso ter filhos mais colaborativos mesmo na infância, desde que eu atenda algumas questões básicas para que isso aconteça. Quais são elas? Então esse cérebro vem cheio de necessidades e pedindo o tempo todo, pedindo o tempo todo. O que ele está pedindo? Por que ele está pedindo o tempo todo? Porque ele é completamente egocêntrico. O que é isso? Tudo que está no seu ambiente quando ele nasce, tudo que está ao seu redor é como se fosse ele. Ele não sabe se diferenciar do que está acontecendo, principalmente da mãe, porque ele tem uma fusão emocional intensa com essa mãe quando ele nasce. Então ele é completamente egocêntrico. Tudo que acontece sou eu. Nossa, o que está acontecendo aqui? Nossa, eu não sei o que. Eu, frio, calor, eu. Fome, eu. Então quando a gente olha para essa criança e fala, meu Deus, você precisa dormir para eu dormir, ele não sabe o que é isso. Ele só sente sono. E sente que não consegue dormir, por quê? Porque não está com as condições favoráveis. E ao mesmo tempo que ele sente sono, quando a gente fala isso, ele também sente culpa. Culpa do quê? Ele não sabe. Mas ele entende que existe ali uma culpa, que ele é errado, que ele não está conseguindo atender as expectativas da mãe, que a mãe está sentindo raiva dele. Gente, tudo é ele. Por isso que é muito importante a gente ter consciência de todas as fases de desenvolvimento da criança, de sono, como funciona, da questão da alimentação, da questão da fusão emocional, para a gente poder se relacionar com ele da forma mais assertiva possível, atendendo às necessidades deles e também as nossas, tá? Senão a gente vai estar se apagando e o nosso estado influencia ele também, de qualquer forma será prejudicial para todo mundo. Tudo isso, gente, é muito complexo, A gente tem pessoas que estudam com profundidade cada uma dessas coisas para nos ajudar, o que antes a gente não sabia. A gente não sabia de nada disso, gente. E, Sônia, mas a sociedade tá aí. A sociedade tá aí. Se matando para sobreviver. Se matando para se sentir importante. Se matando para receber aplausos. Se matando para se sentir amado, visto por alguém. Então, a gente não pode dizer que, eu fui criada assim, sobrevivi. A ideia não é sobreviver. Esse não é o objetivo. O objetivo é construirmos pessoas inteiras, fortalecidas, autoestima, autorrespeito, pessoas que saibam olhar e respeitar as necessidades dos outros, olhar para o todo, ver a abundância, que não se matem para sobreviver, tá? Esqueci de pegar água para vir aqui, e aí eu fico precisando. Vamos lá. Então o bebezinho nasce e ele é completamente misturado com o ambiente, com o contexto e principalmente com a mãe. Quando ele está tranquilo, quando o cérebro dele percebe assim, ufa, eu tô alimentado, eu tô sendo visto, eu tô acalentado, eu tô no colo da minha mãe, eu tô tranquilo, eu sinto o batimento cardíaco dela não, eu sinto, assim, gente, tudo isso que eu tô falando dentro de uma fala, de um diálogo, de um discurso racional. A criança não tem nem a parte desse discurso pronto, das palavras prontas, né? A gente fala assim, o que será que ele tá pensando? Ele não tá pensando, não tem a parte que pensa pronto, tá? Ele só tá sentindo. Ele só tá sentindo necessidades e sendo acolhido essas necessidades. É tudo sensação, emoção. Não tem a parte que fala ainda, não tem a parte do cérebro que trabalha em palavras, tá? Então, aquele filme, né? Olha quem está falando agora, gente, é completamente não verdade. O cérebro, a parte do cérebro que responsável pelas palavras ainda não tá pronta. Então, ele não fala, não pensa. Mas, traduzindo nas palavras dos adultos hoje, de pessoas que pensam, eles estão pensando assim, né? Eu tô sendo atendido, olha, eu tô sentindo o batimento cardíaco da minha mãe, meu batimento cardíaco já tá equilibrado, tô com o calor tranquilo, tô bem, tô me sentindo bem, não tô com fome, não tô com nada, tá? E se eu choro, minha mãe já percebe, olha que legal, olha, eu tô sentindo isso, olha, minha mãe já percebeu, já atendeu, eu tô seguro. O cérebro tá tranquilo, e aí ele pode se desenvolver muito bem. E aí nesse momento, se ele percebe que tem alguém ali precisando trocar uma fraldinha, então isso que tá tudo bem, pode trocar a minha fralda, né? Nossa, tá tudo bem, olha, ela tá tocando em mim, que gostoso, olha, é um banho, que delícia, tá? Gente, quando o cérebro está ok, ele colabora. Quando ele se sente visto, ouvido, atendido, ele colabora, ele vai junto, ele faz parte. Isso eu tô falando de um bebezinho, mas isso é exatamente a mesma coisa em qualquer idade. Meu filho está resistindo, não sei o quê. Por que o cérebro dele não tá ok? Por que o cérebro dele tá ativo e alerta, perigo, alguma coisa está acontecendo, perigo? Será que eu não estou ouvindo o que ele tem para me dizer? Será que eu não estou
acolhendo as suas emoções? Será que eu não estou entendendo a sua comunicação? Será que eu não estou falando a língua dele? Ele não está me entendendo? Por quê, gente? Isso é muito importante. A programação neurolinguística traz essa verdade assim de um jeito muito forte. Aceitar ou não um convite é responsabilidade de quem está convidando. Por quê? Porque eu preciso pensar como eu estou me comunicando com aquela pessoa. Aquela pessoa sabe o que eu estou falando, entende a minha língua, está num momento de escuta. Eu escolhi um momento bom para fazer esse convite. Eu estou entendendo que neste momento ele consegue me ouvir, por isso eu vou falar. Eu estou falando numa velocidade que ele consegue me acompanhar. Eu estou usando as palavras que para ele faz sentido. Eu estou usando o tom de voz que para ele é o adequado para se sentir convidado. Se sou eu que quero que ele aceite o meu convite, sou eu que preciso adequar a forma com que eu convido. Como eu convido uma pessoa de 90 anos para um almoço e como eu convido uma pessoa de 16 anos para um almoço? Como eu falo com essas pessoas? Que palavras eu uso? Que tom de voz eu uso? Como eu convido? Aonde eu vou fazer esse convite? Em que momento? Como eu convido uma pessoa que fala uma língua X e como eu convido a pessoa que fala a língua Y? Como eu convido uma pessoa que tem problema auditivo e eu preciso falar mais alto? E como eu convido uma pessoa que tem hipersensibilidade e eu preciso falar mais baixo? É isso, tá? Então, tudo isso envolve o convite para colaboração. E o cérebro está ok. Aquela criança está tranquila. Ela tem as suas necessidades atendidas para o cérebro dela estar ok e ir junto nessa colaboração. Então eu preciso sempre pensar, por que essa criança não colabora? Por que o cérebro dela não está tranquilo para ir junto com o convite? Toda falta de colaboração tem a ver com a criança não ter as suas necessidades atendidas, gente. Sempre. Sempre. E aí a gente vai pensar, mas ele tá comido, ele tá alimentado, ele tá de banho tomado, ele tá descansado, ele dormiu bem, ele tá brincando do que ele gosta, ele teve o que ele pediu pra mim, então tá tudo tranquilo. Não. Uma necessidade básica do cérebro infantil é sentir-se conectado, sentir-se ouvido, que eu falei lá no começo, sentir-se parte. Como ele se sente parte desse núcleo de vocês? Como? A opinião dele é validada? Não quer dizer que é atendida, mas é validada. Quando ele diz, por exemplo, mamãe, eu não quero fazer tal coisa, eu não quero ir na escola hoje. O que a gente responde? Filho, por favor, você sabe que eu preciso ir para a escola hoje. Dependendo da idade, a gente ainda nem responde. A gente fala, não vou nem falar nada. E já sai. Você vai e acabou. Né? Aí, mas como é que eu vou dar atenção para isso? Dá atenção. Sério, filho, por que você não quer ir para a escola hoje? O que tá morando ali por trás daquele não querer? Será que eu me interesso pelo que tá morando? Claro que eu não me interesso, eu quero mais que ele vá logo porque eu tenho que trabalhar. Pelo amor de Deus, eu quero mais que ele pare com essa frescura de não ir pra escola. E se um adulto chegasse pra você e falasse, putz, eu não queria ir trabalhar hoje. Você fala, sério, por quê? Não ia? Por que o querer do adulto merece mais atenção que o querer da criança? Por que o adulto é mais importante do que a criança? É muito forte, gente, isso. Eu estudo isso há muito tempo e cada vez que as crianças falam não quero, me vem um negócio falando, meu Deus, de novo. Aí eu tenho sempre, né? Calma, ela merece tanta atenção e tanto respeito quanto qualquer outro adulto. Sério, filha, você não quer? Por quê? É normal não querer. A Aurora, por exemplo, que tem 2 anos, todo dia ela fala que não quer. E eu falo, filha, é normal não querer. Tem alguma coisa que você quer contar pra mamãe? Você tá com saudade da mamãe? Por que você não quer? Não telo, por que não? Ela fala, por que não? Filha, você quer falar alguma coisa pra mamãe? Aconteceu alguma coisa? Não, por que não? Então tá, você quer dar um abraço na mamãe então? Porque é super normal não querer. Você gosta de ficar em casa, você gosta da mamãe, você gosta de ficar com a mamãe também adora ficar com você. Eu também não queria que você fosse, sabia? Mas a gente vai, né? Ela fala, tem certeza que tá tudo bem? Tá, mas eu não telo. Tá bom, filha, é normal não querer mesmo. Vamos assim ou vamos assado? Aí ela fala, vamos assim, né? Vamos imitando um bicho, vamos isso, vamos aquilo. Ela foi ouvida.
Mesmo que naquele momento ela não saiba falar, eu tentei colocar palavras para ela, mesmo que naquele momento ela não soubesse se expressar exatamente por que ela não quer, eu perguntei, eu dei espaço para ela dizer, eu dei algumas hipóteses. Ah, você gosta da mamãe, você gosta de ficar com a mamãe, é isso, né? Podia surgir alguma outra coisa, né? Eu todas as vezes dou espaço para ela e pergunto, filha, o que você fez lá? Você ficou triste hoje? Hoje a Lola chorou. Chorou, filha? Como que foi? Ah, a Lola não queria tal coisa. Ai, como que foi? Você foi pro colo de alguma prof? Ah, foi pro colo da prof. Ah, legal. E como que você se sentiu no colo da prof? Ah, eu fiquei feliz. Ah, que bom, filha, mas fica triste também faz parte, sabia? Mamãe também fica triste. Muitas vezes tá tudo bem ficar triste. A gente só precisa pensar por que a gente ficou triste. Teve mais alguma coisa? Gente, se interessa pela criança, gente. A gente se interessa, a gente conversa, a gente acorda e de repente... Vamos almoçar agora? Vamos. Diferente das crianças chegar e falar, como é que foi a escola? Foi bom. Ah, então tá hora do almoço. Não quero ir no almoço. Como assim? Você sabe que é hora do almoço? Não, eu ouvi, eu perguntei como é que foi na escola. Não, você não se interessou em saber como foi na escola. Você perguntou. E a criança não quer falar. Tá tudo bem. Você pode só dizer, mas você ficou triste em algum momento? Teve alguma coisa que aconteceu que você não gostou? Teve alguma coisa muito legal que aconteceu hoje? Se interesse em saber de verdade, não simplesmente porque faz parte perguntar como foi a escola e qualquer resposta pra você já é suficiente ou é motivo de briga, né? Como foi a escola? Ah, foi bom. Sério, foi bom, só isso, toda vez. E depois você vem falar que eu não quero saber de outras coisas? Pronto, joga de novo, né, a culpa pra cima da criança. Gente, a criança vai falar pra gente se ela sentir que você realmente tá interessada em saber a verdade. E não simplesmente perguntar por perguntar. Como foi a escola? Ai, foi muito chata. Ai, filho, não dá pra você pensar que a escola é chata, né? Pronto, já vem mais lição de moral de novo. Então, vou responder que tá tudo bem, que daí não vem lição de moral. Foi muito chata. Sério, filho? O que teve de chato? Ai, aconteceu isso, aquilo. Putz, que chato mesmo. Ai, eu odeio matemática. Você não gosta muito de matemática, né? Por que será que você não gosta de matemática? Ah, porque... Se interessa, gente. A gente não tem que dar lição de moral, a gente não tem que ficar falando que não podia, que ela não pode sentir isso, que ele não pode pensar aquilo. Se interessa. A partir do momento que eu sinto que as pessoas se interessam por mim, eu me sinto importante. E se eu me sinto importante, eu me sinto pertencente. E se eu me sinto pertencente, eu estou pronto para colaborar. Fazer junto. Por quê? Porque aqui eu sou importante, eu faço parte, então eu faço junto. Entende? Ai, mas Alce é um bebezinho que não deixa pôr fralda, não sei o que. Qual a necessidade tá ali por trás? Por que ele não deixa pôr fralda? Será que não tá no momento que ele precisa expandir, de movimento, disso, daquilo? Ai, mas ele vai ficar sem fralda, gente. 5 minutos, nem isso. Criança não consegue ficar tanto tempo numa mesma criança pequenininha. Daqui a pouco você já entra na brincadeira junto, já... Ai, mas eu tenho outras coisas pra fazer. Então, ok. Então, porque nós, adultos, não estamos conseguindo olhar para as necessidades das crianças e para as nossas e organizá-las para o nosso ritmo e nosso dia a dia. E entenda, gente, não é culpa e responsabilidade da criança, é responsabilidade do adulto. Nós temos o cérebro pronto e formado para olhar para tudo, para olhar para o contexto, para olhar para as necessidades das crianças, para olhar para a nossa e para criar um ambiente colaborativo. A criança se sente parte, a criança se sente importante, a criança vai colaborar. Se ela percebe que vocês colaboram. Meu Deus, como assim, Alce? Eu faço tudo o dia inteiro por todo mundo. Com que sentimento? Com que intenção a criança sente isso? Com que alegria eu ajudo o meu filho a colocar o tênis? Com que sentimento eu colaboro para guardar os brinquedos? Com que sentimento eu colaboro na organização do quarto? Com que sentimento eu colaboro e convido todos a colaborarem juntos para o ambiente dessa casa? E isso, quando a criança vai sendo mais velha, eu posso trazer em palavras. Eu posso sentar com a criança, existe uma ferramenta da disciplina positiva chamada reunião de família, que eu amo e que eu vou ser sincera pra vocês, faz tempo que a gente não faz aqui em casa, que tá fazendo muita falta. Desde que a gente mudou pra cá, esse ano foi uma correria, etc. A gente não conseguiu encaixar ainda num horário que funcionasse. A gente tenta um dia, não dá certo, tenta outro, mas a gente vai retomar com muita força. O Joaquim tá vindo aqui. Com muita força. Parar uma vez por semana e pensar, pessoal, como tá a nossa vida? Como tá a nossa casa? Como tá o nosso dia a dia? Como que vocês estão se sentindo aqui, nesse núcleo? Como que vocês estão se sentindo
diante das tarefas, diante de tanta demanda que acontece nessa casa, como que as coisas estão fluindo. A gente vai aos pouquinhos fazendo eles se sentirem parte, fazendo todos se sentirem parte, quando a gente tem um espaço para que isso aconteça. Quando a gente tem um espaço de fala, de escuta. Se eu não consigo fazer isso no dia a dia com facilidade, pelo menos uma vez por semana sentar e trazer. Gente, crianças acima de 4 anos já conseguem participar com muita qualidade, tá? Gente, vamos lá. Como que a nossa família tá funcionando? Eu queria primeiro admirar várias coisas em vocês. A gente faz uma rodada de admiração. Queria admirar várias coisas em vocês. Eu admiro isso no Joaquim, eu admiro isso na Martina, eu admiro isso no Dinho, eu admiro isso na Aurora. Aí cada um admira e a gente se vê como uma família cheia de habilidades, de valores, de qualidades, etc. E como que a gente vai funcionar aqui dentro? Tem coisas que, pra mim, estão me incomodando muito aqui. Eu queria trazer pra vocês pra gente funcionar melhor. Gente, colaboração. Na disciplina positiva também tem uma ferramenta chamada os 4 passos para colaboração. E é muito interessante, porque esses 4 passos a gente pode usar de forma manipulativa, assim como todas as ferramentas da disciplina positiva podem ser usadas de forma manipulativa, então muito cuidado. Eu vou usar esse passo porque eu quero que ele colabore comigo. Não. Os 4 passos para colaboração é para nos lembrar o que leva à colaboração e como nós estamos falhando para criar esse ambiente onde eles se sentem pertencentes o suficiente para quererem fazer junto, colaborar, para quererem entrar no fluxo, para quererem fazer parte desse ritmo que olha para todos, não só para os adultos. Crianças não colaboram quando o nosso dia a dia está todo voltado para as necessidades do adulto. Eu não vou colaborar com isso, eu não sou vista aqui, não tem nada a ver comigo. Não colaboram e não vão colaborar, porque é uma questão de sobrevivência do cérebro. Eu preciso ser visto para não ser deixado para trás. Eu preciso ser visto para ter minhas necessidades atendidas. Então, é uma questão cerebral, que é necessidade básica para a sobrevivência, tá? Não é porque são crianças ruins, são crianças mal educadas, são crianças egoístas, não. É porque nós adultos estamos levando o nosso dia a dia com eles, todos com foco em nós. Eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar casa, eu preciso descansar, eu preciso, e as crianças precisam colaborar. As crianças precisam me atender. Não, mas tudo que tem na minha lista é para atender elas, é para atender as necessidades que eu vejo, fisiológicas, dentro de um ritmo que me atenda. Senão, eu não consigo olhar para elas e ajudá-las a crescer num ambiente onde as necessidades de todos precisam ser vistas e respeitadas. Imagina uma sociedade onde todas as pessoas acreditassem que as necessidades de todos precisam ser vistas e respeitadas, inclusive as nossas. Então, essa é a proposta de uma educação consciente, baseada em valores. E os 4 passos para a cooperação da disciplina positiva, o primeiro deles é conecte-se. Conecte-se com a criança. Tá na hora de almoçar, não sei o que, não quero. Opa, estamos desconectados. Conecte-se. Como eu vou me conectar? Cada criança é uma, cada idade é diferente. Mas a proposta é, veja essa criança. Entre no mundo dela, coloque-se no lugar dela, entenda o que ela está sentindo, sinta o que está acontecendo. Você não quer almoçar agora, filha? Tá lá, a Martina, pulando na cama elástica com as primas. Pulando, Mar, hora de almoçar. Não quero, continua pulando. Opa! Ela tá lá pulando na cama elástica com as primas, que vão embora a qualquer momento que a mãe delas vai buscar. Ela quer aproveitar ao máximo a brincadeira. É óbvio que ela não quer almoçar, ela tá ali na adrenalina, envolvida, se divertindo, etc, no mundo dela. Tem opções. Deixa ela almoçar mais tarde, entendendo tudo isso, ou não, ela precisa almoçar agora, como eu posso fazer? Não, ela precisa almoçar agora, porque ela tem horário, porque ela precisa ir pra escola, porque... Então tá, então vamos lá. Mar, vem aqui um pouquinho. Talvez eu até entre na cama elástica pra pular com ela. Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou precisar fazer, mas eu preciso me conectar. Ela precisa sentir que eu estou ali com ela, vendo, entendendo, ouvindo e sentindo, tá? Mar, tá muito gostoso, né? É muito divertido brincar com as primas. O que você tá sentindo? Tô alegre, tô feliz, eu adoro, sei lá. Sei lá, mamãe, eu tô feliz, eu gosto. Eu também adoro ver você brincando com elas, é muito bom, é muito bom. Agora vem aqui um pouquinho com a mamãe. Não quero isso aqui. Só um pouquinho, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3, 2, 1, caímos sentado e daí a gente se escuta, pode ser? Vamos lá? Eu falo a língua dela e chamo ela pro meu. Vamos, eu vou junto com você. Ok. Não, se eu não consigo fazer isso... Tudo bem,
Vamos experimentando, vamos testando. Conexão, a gente precisa entrar em contato, entrar no mundo da criança, conectar com ela e tal. E aí a gente vai conversar. A mãe entende por que você não quer, o que está acontecendo, em qualquer situação, gente. Tem algum jeito que a gente possa fazer? Então, primeiro, a gente se conecta. Segundo, a gente mostra empatia pela criança. Terceiro, a gente mostra que a gente também já viveu isso, a gente traz uma experiência diferente. Tudo isso para quê? Tudo isso é conexão. Tudo isso é pra gente entrar no mesmo lugar, no mesmo espaço. Opa, agora estamos no mesmo espaço. Sabemos exatamente o que está acontecendo. Então, vamos pensar numa solução? Aí a gente pode pensar numa solução para a colaboração acontecer. Então, como que a gente pode fazer? Você precisa ir para a escola daqui tanto tempo, o almoço está na mesa e suas primas ainda não saíram. Como que a gente pode resolver isso? Tem alguma ideia? Ó, mamãe tem uma ideia, sim. Tem alguma outra? E aí a gente vai pensando numa forma de colaborar, fazer junto, encontrar a solução, né? Ah, eu gostaria muito que meus filhos ajudassem em casa, que eles tirassem a louça, ou que eles colocassem roupa no cesto. Vamos conversar. Vamos conversar. A criança pequenininha a gente não conversa. A gente conversa depois dos 4 anos, tá? Até os 4 anos a gente entra no mundo delas, na brincadeira. Quem sabe jogar as roupas no cesto pode ser uma brincadeira de basquete, ou pode ser o chão é lava e tá pegando fogo nas roupas, vamos colocar as roupas direto na pedra. Todos os dias, gente, o mundo da criança é lúdico. A criança vai ser racional, a criança vai sair da ludicidade por conta. Quanto mais ela viver na ludicidade na primeira infância, quanto mais ela conseguir viver nesse mundo de brincadeira, de alegria, de felicidade, mais ela vai se fortalecer internamente em autoestima, em acreditar que é possível respeito, em acreditar que é possível ser feliz, em acreditar que é possível fazer junto, olhar para todo mundo. Por quê? Porque ela conseguiu que fizessem isso com ela. Os adultos entravam no mundo dela, conseguiram respeitá-la, conseguiram falar a língua dela, e conforme ela vai crescendo e mudando, os adultos vão junto, falando a língua deles conforme vai mudando, e ele vai percebendo pelo exemplo que é possível falar a língua do outro, respeitar o outro, sem se desrespeitar. Então, em momento nenhum, nós estamos dizendo para os pais se anularem e fazerem tudo que os filhos querem, porque daí eles vão ser colaborativos. Não. A gente está dizendo que a gente usa a linguagem da criança, a conexão com a criança para convidá-los a colaborar, sempre respeitando os nossos limites também, as nossas necessidades também. Mas isso não quer dizer que a gente tem desculpa para ser agressivo, para ser impositivo, autoritário, para ser desrespeitoso com os nossos filhos, tá? Quando eu falo, gente, de filhos, às vezes a gente acha isso tão, né? Eu uso tudo isso e falo filhos. Se eu falasse tudo isso, falasse com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos idosos, faria muito sentido. Ninguém questionaria. Claro que a gente não pode ser desrespeitoso com os nossos idosos, imagina. Claro que a gente não pode gritar, claro que a gente não pode puxar força, claro que a gente não pode colocar a força debaixo do banho frio para parar de chorar. Claro que... E por que com a criança a gente pode? É muito interessante como a gente precisa desconstruir esse lugar de inferioridade da criança, gente. A colaboração da criança não vem por recompensa, não vem por medo, não vem por castigo. Isso tudo não é colaboração, isso tudo é obediência. E nós não queremos pessoas obedientes no conceito que a gente conhece de obediência. Obediência para nós é fazer o que o outro manda. Fazer o que o outro manda sem questionar. Isso é obediência para nós. Mas existem vários conceitos de obediências muito mais bonitos, que provavelmente são esses conceitos que vinham de literaturas lindas, antigas, como a própria Bíblia, como muitas religiões trazem a importância da obediência. E esses conceitos têm muito mais a ver com consentimento da razão, que precisa de um cérebro pensante, um cérebro pronto para poder obedecer dentro desses conceitos, que são lindos, que é o consentir com a minha razão. Eu consinto, não é o que eu queria, mas eu consinto porque eu entendo o contexto, eu entendo o papel daquela pessoa que está dizendo aquilo, eu entendo que neste papel agora é meu papel consentir e realizar e fazer, ou eu tenho um espaço de fala aqui, eu não concordo e para mim vai contra os meus valores, então eu questiono de forma respeitosa, eu trago outras ideias, eu colaboro com a solução, com outros caminhos. Mas tudo isso, gente, vem da construção de um espaço desde a infância, de respeito e colaboração verdadeira. Então, meus filhos aprendem a colaborar se eu colaboro. E como que eu colaboro com eles?
entendendo as suas fases de desenvolvimento, percebendo as suas capacidades de já fazer parte do ambiente de outra forma. Será que meu filho já não tem uma idade que pode opinar sobre várias coisas, inclusive sobre as nossas férias, ou sobre os nossos ritmos do dia a dia, ou sobre o horário que ele vai dormir, ou sobre o horário que ele vai tomar banho, ou sobre o horário que ele vai ver televisão, ou sobre o horário, a forma, ou sobre o cardápio do almoço? Tem tantas coisas que a gente pode perceber que a gente vai estar colaborando com eles e eles colaborando conosco, se sentirem-se vistos, ouvidos, pertencentes e importantes. Gente, a colaboração vem de um cérebro tranquilo. Nem nós colaboramos com ninguém se a gente está se sentindo ameaçado por aquela pessoa. Só se for por medo, né? Só se for por medo. Então, muitos de nós hoje somos colaborativos em ambientes onde a gente tem um certo receio ali. E somos colaborativos de verdade quando a gente está num ambiente que a gente gosta, que a gente se sente visto, que a gente se sente ouvido, que a gente se sente pertencente, que a gente se sente importante. E todos esses sentimentos são o que o cérebro mamífero está o tempo todo lutando para ter. E se eu tenho isso quando eu sou criança, eu acredito imensamente de que isso é possível, de que eu tenho esse valor, de que eu não preciso sair correndo fazendo qualquer coisa para me sentir visto, para me sentir ouvido, para me sentir importante. Eu posso simplesmente ser quem eu sou, porque eu fui quem eu era quando eu era criança e me senti assim. Não precisei abrir mão das minhas necessidades, calar a minha voz, calar os meus sentimentos para me sentir visto, importante. E por isso eu passo o resto da minha vida fazendo isso, tá? Então, é muito legal a gente pensar que a colaboração, os 4 passos para a colaboração da disciplina positiva, a busca por colaboração das crianças dentro de casa, vem desse lugar de fazer a criança sentir parte desse todo. E em cada idade a gente faz de um jeito diferente. Quando a gente está brincando com a criança para tomar banho, entrando no mundo delas para falar de uma atividade, entrando para manter o ritmo, ela está se sentindo importante e vista. Estão no meu mundo, eles vieram para o meu mundo, olha como eu sou importante. E aí ela entra, ela colabora, ela faz parte desse todo, né? Quando a criança vai crescendo, ela vai entendendo a importância das atividades, a importância dos ritmos, a importância, e mesmo entendendo essa importância, ela ainda se sente importante também nas suas vontades, nos seus sentimentos, nos seus medos, nos seus desejos. Tudo flui dentro dessa colaboração. Quando nós colaboramos com eles desde pequenininho, eles não têm ainda o controle do cérebro que segura a sua vontade de bagunçar, que segura a sua vontade de brincar e não a vontade de guardar. Mas nós entendemos isso, por isso nós colaboramos com eles no guardar o brinquedo, nós colaboramos com eles na construção de um ambiente gostoso dentro de casa, nós colaboramos na organização de um quarto gostoso, nós estamos ali fazendo junto, entendendo os limites e convidando um pouquinho mais, entendendo os limites, sem punição, sem fazer eles se sentirem culpados, sem fazer eles se sentirem ruins, inadequados, incapazes. Tudo isso vem de um lugar de autorrespeito e respeito mútuo, que só é possível se eu entendo as necessidades da criança em cada fase, as capacidades das crianças em cada fase, em cada idade. Se eu entendo como seu cérebro funciona, se eu entendo como seu cérebro se desenvolve, se eu entendo os instintos. Aqui que coloca aqui, amo muito como você compara a necessidade delas com a dos adultos. Fica fácil de entender e aplicar. Maravilhosa. Ai, obrigada, que bom. Tava sentindo falta de vocês participarem aqui. Eu fico falando, né? Não dá tempo de vocês escreverem. Me escrevem aí se tá fazendo sentido pra vocês isso. Se faz sentido pensar no dia a dia de vocês. Quando que seus filhos não colaboram? Por quê? Como, será que eles estão se sentindo vistos? Se eles estão se sentindo importantes? Faz sentido pra vocês isso tudo que eu tô trazendo aqui? E, gente... Só é possível, como eu falei até agora, eu vou continuar enquanto vocês vão escrevendo, tá? Só é possível a gente conseguir colaborar com eles e convidá-los a colaborar conosco se a gente realmente entende o que está por trás. E a gente precisa entender, então, do desenvolvimento do cérebro, a gente precisa desmistificar as nossas crenças, desconstruir os nossos conhecimentos antigos, nossas verdades sobre crianças educadas, sobre educação de crianças, sobre crianças birrentas, sobre crianças egoístas, sobre crianças manipuladoras, temos que desconstruir tudo isso. Temos que desconstruir esse lugar de superioridade, de respeite os mais velhos. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, independente se ela é mais velha, se ela é mais nova, se ela é...
Todas as pessoas precisam ser respeitadas. Ah, mas ele é mais velho, precisa ser ouvido. O adolescente também precisa ser ouvido. A criança também precisa ser ouvida. Não é só o mais velho que precisa ser ouvido. Por mais que no fim das contas todos sendo ouvidos, mesmo assim, o que o mais velho falou é o que faz mais sentido para atender as necessidades neste momento. Mas elas precisam ser ouvidas. Elas precisam ser vistas. Fique quieto que o mais velho vai falar. Peraí. Fique quieto que o mais novo também vai falar. E que o adolescente também vai falar. Nós precisamos ficar quietos para ouvir todos falarem. A escuta é para todos, não é para o mais velho só. A escuta é para qualquer pessoa. Todos têm o mesmo valor e a mesma dignidade. Mesmo que o que a criança vai falar, para nós pareça um absurdo. Para ela não é. Talvez, muitas vezes, o que o mais velho vai falar pareça um absurdo para o adolescente. E aí? Por mais que no fim o que o mais velho está falando venha carregado de experiências, venha carregado de muita sabedoria. Ok, mas o valor de escutá-lo tem que ser o mesmo do valor de escutar uma criança e de escutar um adolescente. Que saibamos abaixar as nossas vozes internas de superioridade e ouvir o que todos têm para nos dizer. A partir do momento que a gente tem escuta, a gente é escutado. Se eu consigo entender que todas as fases podem me dar coisas diferentes e que se conseguir a colaboração de cada um significa ouvi-lo e entender o que ele pode me dar em cada momento, eu consigo ter um ambiente muito colaborativo. Eu consigo construir uma sociedade colaborativa. E para isso a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa se desconstruir, a gente precisa ir atrás, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Porque no automático, no dia a dia, a gente vai fazer o que fizeram com a gente. A gente vai fazer exatamente o que a gente viveu até hoje, numa sociedade autoritária, desrespeitosa, onde só os mais velhos, só os superiores merecem escuta. E aí é impossível um ambiente colaborativo de verdade. A gente pode conseguir as coisas pelo medo, e não é isso que a gente quer. E para isso, gente, de novo eu quero convidá-los para o audiocurso. Ele começa segunda-feira, ele pode ser pago em 10 vezes, o valor dele é R$450. Ele é super acessível se a gente coloca no cartão, ou tem milhares de formas que a gente pode participar, né, no sentido de pagamento. E ele é feito pensando assim, 32 áudios, então são 32 dias, né? São 2 meses, porque a gente manda de segunda a quinta, onde vocês vão receber áudios de 10 a 15 minutos, com temas muito legais, temas profundos de desconstrução de crenças, temas profundos da neurociência, temas profundos da criação com apego. A gente vai falar de idade por idade, o que esperar, as principais características de cada idade, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, até 7 anos. Se meu filho tem 8, tem 9, tem 10, vale a pena eu fazer? Vale, porque mesmo quando você vai ouvir sobre a idade lá na frente, você vai precisar olhar para essas idades lá atrás. O que eu fiz quando ele tinha 1, quando ele tinha 2, quando ele tinha 3, o que ele precisava, o que ele recebeu? Tudo isso construiu o cérebro do jeito que ele é hoje. Meu Deus, dá tempo ainda? Dá tempo, sempre dá tempo. Vou postar um vídeo hoje sobre isso, sempre dá tempo. Desde que a gente assuma a responsabilidade. E não fique adiando, não fique arranjando milhares de desculpas. Né? Não é o meu curso, não tem problema, tem outros. Eu não estou falando tudo isso para vender o meu curso. Claro que eu quero vender o meu curso. Mas vão atrás, gente. Livros, cursos, muitas pessoas capacitadas. Estudem. Vamos desfazer essas crenças que vêm dessa educação tradicional, que é tão prejudicial para todos nós. Para todos nós. Falar que você apanhou e que tá tudo bem não é verdade. Se você acha que tá tudo bem, já é porque não tá. Ninguém pode achar que a violência foi positiva, gente. Eu apanhei, eu sou uma pessoa de bem. Será que você não seria isso se você não tivesse apanhado? Se você tivesse ensinado as mesmas coisas que você aprendeu, mas pelo amor? Será que você não seria uma pessoa de bem e com uma autoestima muito melhor? Sabendo respeitar muito mais as pessoas, sabendo se relacionar de uma forma muito mais respeitosa com todo mundo, amorosa, sendo muito mais criativa, tendo muito mais inovação, estando em lugares de muito mais felicidade do que a gente é hoje? Então, não vamos justificar a violência do passado dizendo que a gente é uma pessoa de bem hoje, dizendo que a gente é o que a gente é porque a gente apanhou. Não é. Você é o que você é apesar de ter apanhado. Tá? Então, que a gente possa sempre lembrar de que só é possível a gente ser realmente respeitoso, realmente consciente de uma educação, se a gente toma consciência dela. E para isso a gente precisa estudar.
A gente precisa se aprofundar. A gente precisa de ajuda. A gente precisa buscar livros. A gente precisa buscar conteúdos. Então vamos juntos, gente. A gente precisa criar força, né? Eu sempre comparo que é uma mata fechada. Ninguém viveu essa educação. Eu não gosto de falar ninguém porque eu acho a generalização burra, né? A grande maioria da sociedade não viveu essa educação respeitosa, então é uma mata fechada que a gente precisa com o facão ir abrindo. E às vezes a gente vai chegar num lugar e vai falar, putz, aqui tem uma árvore que eu não consigo abrir, talvez eu vou ter que desviar e pegar outro caminho. E quanto mais pessoas estiverem com esses facões abrindo, mais a gente vai conseguir encontrar esses caminhos e se sentir fortalecido. Putz, não consegui aqui. Senta pra afiar o facão, outra pessoa vai junto. Vai abrindo o caminho na frente, vamos juntos. A gente precisa sempre construir cada vez mais pessoas dentro dessa proposta de educação consciente. E positiva e respeitosa. Por quê? Porque é a sociedade que nossos filhos vão viver. E eu não quero uma sociedade desrespeitosa para eles. Eu quero ensiná-los a serem respeitosos e quero que a sociedade também seja. Para que eles possam viver nesse lugar, felizes, juntos com todas as pessoas colaborando. Uma olhando para a outra. Uma fazendo a sua parte, porque entende que a outra também vai fazer a sua parte, porque entende que é importante, mesmo que a outra não faça a sua parte agora, tá tudo bem, ela tem uma necessidade agora, a gente vai fazer por ela. Tudo isso vem desse ambiente de dentro de casa. Que não tenham mais guerras no futuro, porque as pessoas vão saber dialogar, vão saber se respeitar e respeitar o outro, vão saber encontrar soluções sem precisar usar da violência, sem precisar impor, mostrar quem é o mais forte, que é o que nós fazemos quando a gente é violento com os nossos filhos, porque a gente é mais forte. E o dia que a gente não for mais forte? A gente provavelmente vai ter que se afastar deles. Porque juntos, se a gente for adultos juntos, a gente só vai brigar. Provavelmente a gente vai ter que se afastar. E então, que nós construamos vínculos colaborativos de verdade, respeitosos de verdade e conscientes de verdade. Tá bom? Aqui no meu Insta tem muita coisa gratuita. Acessem, estudem e se quiserem, venham conosco no audiocurso. Começa segunda-feira, o link tá na minha bio. Dá tempo. São 2 meses de áudio, de aula ao vivo e de um grupo onde a gente vai poder trocar muito conteúdo, muita experiência diariamente. Então a gente vai se fortalecendo. Tá bom? Acabei de ler o livro do Marshall, de Comunicação Não Violenta. Você recomenda alguma leitura sobre educação combinada com o desenvolvimento neurológico da criança? Nossa, aqui tem muitas leituras, muitas. Tem um livro chamado O Cérebro da Criança. Tem esse livro chamado Apego, que fala sobre apego seguro, mas ele é tipo a Bíblia do apego seguro, ele é bem denso, né? Tem o livro da Disciplina Positiva, que eu acho ainda superficial, mas que ele também traz bastante coisa. O Cérebro da Criança tá por aqui, mas eu acho que eu usei ele aqui até para colocar mais alto o Cérebro da Criança, para colocar mais alto a base do meu celular. Mas deixa eu ver se eu já pego ele aqui. Tem esse aqui, ó, Porque o Amor é Importante. Ele fala muito sobre o desenvolvimento neurológico, muito. Ele é ótimo, da Suguerra, ótimo. Muito bom mesmo. Aqui, ó, O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel. Tá? Ótimo também. Eu quero começar um estudo do Porque o Amor é Importante com vocês aqui das terças-feiras de manhã, mas eu ainda não consegui, mas eu quero começar com vocês, que esse livro aqui é incrível. E ele é técnico ao mesmo tempo que ele é uma fala super acessível para todo mundo, então vale muito a pena, tá bom? Que tomara que você tenha conseguido assistir aí enquanto eu indiquei esses livros. E tem muitos outros, mas da Alice Miller, mas esse que eu falei aqui dá pra você ir já bem, bastante coisa, e dá pra você ir bem dentro aí da ideia do desenvolvimento neurológico, tá? O Cérebro da Criança, ele fala só sobre desenvolvimento cerebral, então ele é bem bom, e Porque o Amor é Importante também fala, mas ele traz muitas coisas, ela é muito estudiosa, e ela traz muitos exemplos, muitos pacientes, muitas coisas, então vale muito a pena também. E aí usa a Disciplina Positiva, que eu acho superficial, mas ele é ótimo também pra começar. O Apego também é bom, mas ele é muito denso, ele fala mais da teoria do apego mesmo, bem de psicanálise, né, de coisas. E esse aqui é para criança de 6 a 11 anos, que é Meu Filho Me Enlouquece, que ele também é ótimo, super prático, tá? Da Isabelle Filiosati. Eu uso bastante coisa dela também aqui nos meus conteúdos. Gente, consegue repetir o livro? Repetir? Vano, né? Bia Coutinho. Bom, eu repeti, não sei se você pegou então. O Cérebro da Criança, tá? O Cérebro da Criança. Porque o Amor é Importante. Eu vou tirar aqui o celular, daí eu consigo pegar os livros, que eles estavam usando base pra ficar mais alto aqui. Ó, Porque o Amor é Importante, da Suguerra. E esse aqui, super indico. Comprem ele, que eu vou começar o estudo dele, e daí vocês estudam comigo, né? Eu vou começar o estudo dele na terça.
O cérebro da criança, porque o amor é importante. Disciplina positiva, de 0 a 3. Aí tem depois o disciplina positiva para maiores de 3 anos também. E é isso. O cérebro da criança ainda tem um outro que é o mesmo autor. Eu guardei todos os livros ontem, eu não lembro onde é que eu fui. Aqui, ó, Disciplina Sem Drama, desse mesmo autor. Também é legal. Tá? Do Daniel Siegel. Também é bom. E tem vários outros, né? Que a gente vai... não vou indicar esses aqui não, que daí são muito técnicos. Gente, é isso. Tá bom? Um beijo. Entrem lá, vejam o curso, o audiocurso. O audiocurso é maravilhoso. Outra coisa super diferencial desse audiocurso que a gente fez para essa turma é que você compra o curso e você pode cadastrar mais um celular. Então você recebe no seu celular e você pode colocar mais alguém, seu marido, a babá, a sua mãe, que também vai receber os mesmos áudios. Então vocês vão ter assunto, se quiserem, se não quiserem. Tudo bem, tá recebendo, né? Escuta já é uma forma da pessoa começar a escutar. Tem assunto se quiserem conversar, as aulas ao vivo podem assistir juntos, ao vivo ou gravada depois. Então é uma ótima forma de trazer aí outras pessoas para começar a ouvir sobre disciplina positiva, sobre educação positiva acima de tudo, uma educação consciente, né? Sobre esse olhar mais respeitoso e realmente educativo no desenvolvimento das crianças. Tá bom? Um beijo, contem comigo, entrem lá no site, mandem para quem vocês conhecem, participem, vamos juntos. Beijão!